Olá, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula. E o assunto de hoje é o benefício por incapacidade. As mudanças que aconteceram no benefício por incapacidade também serão abordadas. Bom, eu quero lembrar a todos que estão aqui acompanhando o nosso curso que eu estou muito feliz, porque depois da primeira e da segunda aula eu recebi bastante e-mail, muitas pessoas já se inscreveram na nossa comunidade do Telegram, e você que ainda não fez, olha, não perca a oportunidade, está muito legal a nossa interação. Aliás, eu conheci até algum de vocês pessoalmente, então estou gostando muito destas aulas e está sendo muito interativa. Bom, quem não ainda se inscreveu no nosso canal do YouTube, é bom se inscrever, né? Porque depois das aulas existem mudanças na Previdência Social. E aí nós vamos colocando também os vídeos para que as pessoas vão se atualizando independentemente deste curso, tá certo? Porque o curso aqui é estático, mas na Previdência tudo é mutante, muda todos os dias. A gente acorda com uma lei diferente daquela que a gente dormiu. Então se inscreva no nosso canal do YouTube e não esqueça de ativar as notificações, porque quando eu coloco um assunto novo, uma matéria nova, uma lei nova, você fica sabendo também, tá ok? Bom, e quem quiser mandar um e-mail pessoal, olha só, anote aí meu e-mail: contato@aposentefacil.com.br. Mas vamos então à nossa terceira aula então. Os benefícios por incapacidade são três, né? Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente. E eu vou falar também no final sobre o LOAS, sobre a LOAS, né? O benefício de prestação continuada da LOAS. Então são os benefícios que nós vamos abordar hoje, e todos esses benefícios praticamente têm uma coisa em comum. Tem um personagem aí que deixa muita gente triste, que é a perícia da Previdência Social. Então vamos começar por isso, né? Porque quem quer ter uma aposentadoria por invalidez, um auxílio-doença, um auxílio-acidente, um benefício de prestação continuada em razão de uma incapacidade, vai ter que passar pela perícia. E a primeira pergunta que todo mundo faz é: qual é o tipo de doença, qual que é o tipo de lesão que dá direito a um benefício por incapacidade? Bom, é muito fácil responder essa pergunta. Todas as lesões, todas as doenças geram direito aos benefícios por incapacidade. Mas, Hilário, uma gripe pode gerar um benefício pago pelo INSS? Olha, vamos pensar assim. Em primeiro lugar, o INSS não vê a doença e não vê a lesão. O que o INSS vê é a incapacidade. Se a pessoa está incapacitada para o trabalho, não importa que seja uma doença grave ou uma doença leve. Se ela não puder trabalhar em razão de uma incapacidade, vai ter direito ao benefício. Ah, mas a partir de quando a pessoa tem direito a este benefício? Se ela for empregada, ela recebe a partir do 16º dia, porque a empresa é responsável pelo pagamento dos primeiros 15 dias. Agora, se a pessoa trabalha por conta própria, não tem a empresa, então ela pode pedir o benefício no dia seguinte da incapacidade. Este é um segredo que o INSS não te conta, né? Então, as pessoas que são contribuintes individuais, que são os microempreendedores individuais, os MEIs, as pessoas que trabalham como autônomas, as diaristas, os profissionais liberais, médico, dentista, essas pessoas que trabalham por conta própria, elas podem pedir a incapacidade desde o primeiro dia do afastamento das atividades profissionais. Tem muita gente que não pede, espera o 16º dia, não precisa, tá? Está perdendo 15 dias de benefício da Previdência Social. Aquelas pessoas que pagam por conta própria, que são desempregadas, né, que são os segurados facultativos, também tem essa regra, tá? A partir do afastamento e não a partir do 16º dia, que é uma particularidade só do empregado. Então nós já sabemos que todas as doenças, desde que geram incapacidade, são passíveis de gerar benefícios, e que esse benefício tem que ser pago a partir do primeiro dia do afastamento para quem não é empregado, e a partir do 16º dia para quem é empregado. Bom, são dicas importantíssimas. A partir daí a gente começa a pensar, bom, mas que tipo de benefício eu vou ter? Bom, pode ser um benefício cuja doença ou lesão tem relação com o trabalho, e pode ser uma doença, uma lesão que não tem nenhuma relação com o trabalho. Ah, mas Hilário, isso é importante? É importante, olha só. Se a doença tem relação com o trabalho e a pessoa fica afastada, durante o período de afastamento ela recebe o fundo de garantia. A empresa é obrigada a depositar o fundo de garantia.
ela não saca o fundo, mas a empresa tem que ficar liberando. E se a doença for grave, pode pedir o saque do fundo de garantia integral também, tá? Tem que ficar atento a esses detalhes, ainda que essa doença grave seja de algum dependente. Bom, durante esse período de afastamento, que a pessoa está recebendo o benefício e a lesão ou a doença tem relação com o trabalho, ela vai estar conquistando também algo de quando ela vai voltar para o trabalho, porque a estabilidade deixa de ser 1 mês e passa a ser 1 ano. Olha só, já são 2 vantagens que aquela pessoa que caracteriza a doença como relacionada com o trabalho já tem. Bom, além disso, se a empresa tiver culpa nessa doença ou nessa lesão, a empresa é obrigada a pagar danos materiais, danos morais, e se o trabalhador tiver um seguro privado, ele também vai ter direito a uma indenização. São 3 indenizações que acontecem ao mesmo tempo, uma não exclui a outra. Isso muita gente não conta. Nós estamos contando aqui no nosso curso, tá? Então, uma pessoa que for empregada, for afastada, ela tem que lutar não só pelo afastamento, pelo recebimento do benefício, mas para provar também que a doença tem relação com o trabalho. Mas o mais importante disso tudo é que se prova que tem relação com o trabalho, os afastamentos geram benefícios integrais e não proporcionais, porque com a mudança da lei, agora a aposentadoria por invalidez, ela é 60% da média dos salários do trabalhador. Era 100%, mas agora é 60%. Então tem uma perda aí de 40%. Mas se a doença for relacionada com o trabalho, ela então gera benefícios integrais. Por isso é importante brigar por esta situação. E como fazer isso? Quando for fazer a perícia na Previdência Social, pedir para o médico da Previdência analisar também se há ou não há uma relação com o trabalho. E daí a importância do seu relatório médico, do seu atestado médico, dizer se a doença ou não tem relação com o trabalho. Bom, aquelas pessoas que trabalham por conta própria também podem ter benefícios integrais, né? Se a doença for relacionada com o trabalho que ela exerce ainda por conta própria, ela pode pedir benefícios maiores também. Então, fica essa dica, tá? Tem que verificar se a doença tem alguma relação do trabalho para ter benefícios maiores. Existem outras 2 possibilidades de ter benefício maior também. Daí porque eu falei que é importante aquela nossa primeira aula, de você fazer a contagem do seu tempo de serviço na calculadora que eu dei de presente para vocês, que está no nosso site www.tempodeserviço.com.br. Tempo de serviço sem cedilha, tá, gente? Bom, então, por que é importante, então? Porque, olha só, a cada ano que o trabalhador de prova de trabalho, ele tem 2% a mais na aposentadoria. Funciona assim, tem regras diferentes para homem e regras diferentes para mulher. Para a mulher, ela ganha 2% a mais na aposentadoria por invalidez se ela tiver mais de 15 anos de contribuição. Então, por exemplo, se a mulher tiver 15 anos de contribuição, a aposentadoria por invalidez vai ser 60%. Se a mulher tiver 16 anos de serviço, quer dizer, 1 ano a mais, ela ganha mais 2% por este ano. Então, ela passa a ter 62%. Se a mulher tiver 17 anos de serviço, ou seja, 2 anos além dos 15, ela ganha mais 2%, então são 4%. E assim sucessivamente. Então a mulher que provar que ela tem, por exemplo, 20 anos de serviço, ela vai ter 5 anos a mais além dos 15, então 5. Se é 2%, ela vai ter 10% a mais no benefício. Isso para o resto da vida. Parece pouca coisa, mas não é não. Para o homem, esse acréscimo de 2% acontece a partir do 20º ano. Então o homem vai ter 2% a partir dos 21 anos de serviço. Então, um homem, por exemplo, que tem 30 anos de serviço, ele vai ter 10 anos a mais. Isso significa 20% a mais no cálculo da aposentadoria. Tá vendo como que é importante a gente provar o tempo de serviço, fazer o cálculo na calculadora, porque até no benefício por incapacidade isso é importante. E a gente achava que isso era importante só na aposentadoria por tempo de contribuição, na aposentadoria por idade, na aposentadoria especial, né? Não é não. O tempo de serviço é importante. Por isso que a nossa próxima aula, nossa 4ª aula, é a recuperação do tempo de serviço. Como provar tempo de serviço do passado, porque isso pode impactar não só nos benefícios programáveis, como também nesses benefícios de risco por incapacidade. Bom, eu disse que haviam 2 formas de aumentar o benefício.
Primeiro é o acréscimo de 2% para cada ano completo de atividade. A outra regra é para aquelas pessoas que precisam do amparo permanente de outra pessoa. A pessoa aposentada por invalidez tem acréscimo de 25% no valor da aposentadoria se ela necessitar de alguém que cuide dela. E muita gente acha que tem que ter um cuidador de idoso, tem que ter um profissional. Não precisa. Se uma pessoa precisar da ajuda, ainda que seja alguém da família, ela tem direito a 25% a mais na aposentadoria. Então, olha, você pode resolver o problema de muita gente. Eu, por exemplo, quando eu vejo alguém acamado, alguém numa cadeira de roda, alguém com alguma deficiência ou com alguma limitação, eu logo pergunto, ela é aposentada por invalidez? Ela recebe 25% a mais na aposentadoria? Não. Olha, então, por que você não solicita? É simples. É só entrar no site do INSS, no meu INSS, fazer a solicitação da perícia. Se for constatado que a pessoa tem necessidade do amparo de outra pessoa para se alimentar, para tomar banho, para se locomover, ela pode ter 25% a mais no benefício, tá? Então, a gente pode ajudar as pessoas que estão próximas de nós, mas também ajudar a disseminar a educação previdenciária. Isso é muito importante para diminuir a desigualdade social e integrar as pessoas na sociedade. É só assim que a gente atinge a dignidade e a gente resgata a nossa cidadania, informando para todas as pessoas os direitos que elas têm. É o que nós estamos fazendo aqui. Além da aposentadoria por invalidez, nós temos também o auxílio-doença e o auxílio-acidente. Bom, vamos lembrar aqui que a aposentadoria por invalidez mudou de nome, né? Agora é benefício por incapacidade permanente. E o auxílio-doença tem outro nome, que é o auxílio por incapacidade temporária. O auxílio-acidente continua com o mesmo nome. Bom, o que é o auxílio-doença? Você já ouviu as pessoas reclamarem que elas têm que ficar passando por perícia uma atrás das outras? É assim que funciona mesmo. Hoje, presta atenção, hein, gente? Essa dica é importante, porque tem muita gente que quer sair do auxílio-doença e ir para a aposentadoria por invalidez. Primeiro, a aposentadoria por invalidez ela não é definitiva. As pessoas podem ser chamadas a cada 2 anos para fazer a perícia e muita gente já está assistindo aí que o INSS está abusando das operações pente fino, né? Então, aposentadoria por invalidez não é para sempre. Ela pode ser cortada se a pessoa recuperar a capacidade do trabalho. Mas olha, o que eu pedi a atenção de vocês é o seguinte: tem muita gente que está querendo trocar o auxílio-doença pela aposentadoria por invalidez, pelas novas fórmulas de cálculo. O auxílio-doença é 91% da média das contribuições do trabalhador. E a aposentadoria por invalidez pode ser 60%, 31% a menos. Então, pense 2 vezes. Se você tiver dúvida, não deixe de escrever para a gente. O nosso e-mail é contato@aposentefácil.com.br. Se não ficou claro isso para você, escreva para a gente que a gente te ajuda, tá? Nós temos outros vídeos também no nosso canal do YouTube falando especificamente sobre isso. Se você for pedir o auxílio-doença e quer transformar esse auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, saiba que a sua renda pode diminuir. Então, ficar no auxílio-doença talvez seja uma solução que vai ter 2 pontos de saída. Um, para você não ter um benefício menor com a aposentadoria por invalidez, e 2, que você pode recuperar sua capacidade e voltar para o trabalho. E o INSS faz perícias atrás de perícias porque, enquanto ele não se convencer se você está incapacitado definitivamente ou não, ele vai te manter o auxílio-doença. E é mantido também durante o processo de reabilitação profissional. Muita gente foge do processo de reabilitação profissional, ele é bom, porque enquanto a pessoa está no processo de reabilitação, o INSS é obrigado a continuar pagando o auxílio-doença. Olha, este é um segredo que o INSS não te conta, tá? Então, atenção para este detalhe. Depois que tem o auxílio-doença, a pessoa pode voltar para o trabalho, ela pode aposentar por invalidez, mas tem pessoas que voltam para o trabalho, mas não têm a mesma capacidade produtiva que tinham antes. Elas têm uma limitação, e essa limitação pode gerar um monte de outros direitos. Pode gerar benefício por incapacidade parcial e permanente, quando a pessoa recebe um auxílio-acidente, e pode também ser utilizado para concessão de benefícios da pessoa com deficiência.
leve, moderado ou grave. Nós já vimos na aula 2, se você quiser voltar lá e assistir, que as pessoas com deficiência se aposentam até 10 anos antes, né? Existem regras de 2 anos, de 5 anos, de 6 anos e até 10 anos antes para as pessoas com deficiência. Então é importante que esse benefício de auxílio acidente, que a pessoa se atente para o fato de que ela pode receber o benefício e pode continuar trabalhando. E o valor desse auxílio-doença ainda vai entrar no cálculo da aposentadoria, que vai ser a nossa quinta aula. Olha, a pessoa que recebe auxílio-acidente, ela pode somar o valor do auxílio-acidente mais o salário para calcular a aposentadoria. É uma vantagem que poucas pessoas conhecem. Tem muita gente que se aposentou, não somou o auxílio-acidente e pode fazer uma revisão da aposentadoria. Aliás, a revisão de aposentadoria é a nossa 7ª aula, né? Então você está vendo que realmente o nosso curso vai mudar a sua vida, das pessoas que você ama, e você, se trabalha com aposentadoria, também vai ter uma série de informações para ajudar o seu cliente. Concluindo essa parte dos benefícios, nós falamos que eles são concedidos em 3 situações: incapacidade, auxílio-doença e auxílio-acidente. E tem a reabilitação profissional, que mantém o benefício do auxílio-doença em pagamento. É claro que aquele primeiro personagem que nós colocamos pode ser decisivo na concessão desses benefícios, que é a perícia. Caso você não concorde com a perícia, você tem uma série de recursos na Previdência Social. Você tem o pedido de prorrogação, o pedido de reconsideração e os recursos para juntas de recursos e conselhos de recursos da Previdência. Mas vamos falar aqui entre nós do segredo, a regra de ouro que o INSS não conta para ninguém. O INSS alguma vez falou para você procurar a justiça caso você não concorde com as decisões dele? Não, né? Então, se você quiser mudar todo este cenário, sair da discussão lá da Previdência Social e ir para a justiça, você pode colocar um personagem novo nessa trama, que é o juiz. O juiz pode determinar que um médico de confiança dele faça a perícia. E com isso, você pode ter um final feliz nessa novela que é conseguir um benefício por incapacidade, tá? Então, presta atenção nesse detalhe. Agora, tem muita gente que entra com um pedido na justiça e pede só a perícia médica. Muitas vezes os aspectos sociais, econômicos podem definir o benefício. Então, você pode solicitar também num benefício por incapacidade uma perícia assistencial, um estudo social feito por um assistente social, para dizer se você tem condições de se colocar no mercado de trabalho ou não. Já que nós estamos falando de Previdência Social, que é o INSS, muitas pessoas não prestam atenção no que é o SS do INSS. É um Instituto Nacional de um Seguro Social. Então, tudo que envolve a sociedade deve ser interpretada na concessão de um benefício. Não só a incapacidade, mas as condições sociais em que o trabalhador vive. Isso é muito importante. Então, não se esqueça, tá? Caso você não fique satisfeito com as decisões do INSS, você pode procurar a justiça. Não só porque o benefício pode ser negado, como também porque ele pode ser concedido, mas não com o valor que você quer. Então, você pode recorrer por 2 motivos: para receber o benefício ou para aumentar o valor da aposentadoria, do auxílio-doença ou do auxílio-acidente. Para finalizar, como eu tinha prometido para vocês, nós vamos falar sobre a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. Nessa Lei Orgânica da Assistência Social tem um benefício chamado BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Ele é concedido para 3 grupos de pessoas: pessoas com incapacidade permanente, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Muitas pessoas esquecem da deficiência, tá? Está escrito lá na lei que a deficiência também gera direito ao benefício. E aí nós temos sempre 2 aspectos para provar neste tipo de benefício: a incapacidade e a questão da renda familiar, né? Muita gente esbarra em um desses 2 requisitos e não consegue o benefício. Quando a prova é a idade, não é difícil, né? Um documento público resolve essa situação. Certidão de nascimento, RG, a habilitação, mostrou a idade, está aprovada a idade, sobra então o requisito da renda familiar. Bom, o segundo requisito é a incapacidade. Quanto à incapacidade, as mesmas coisas que eu disse sobre a perícia dos benefícios previdenciários, a gente vai dizer também aqui agora para os benefícios assistenciais.
a incapacidade tem que ser demonstrada, ou então a deficiência. Se a pessoa não está feliz com a decisão da Previdência, ela pode também procurar a Justiça para pleitear esses benefícios da Lei Orgânica da Assistência Social, que é de um salário mínimo e não tem o abono anual, não tem o 13º. E também, em caso de falecimento do beneficiário, não se prorroga na forma de pensão por morte. A grande novidade de tudo que está acontecendo é o recebimento de mais de um benefício na mesma família. Se se trata de um idoso, o Estatuto do Idoso permite que a pessoa possa ter mais de uma renda dentro da mesma família. E quando se trata de pessoa com deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência também permite. A renda de um não pode entrar na composição da renda familiar e muita gente deixa de ter o benefício porque isso acontece. Outra coisa que é muito comum na não aprovação da renda familiar é a falta de exclusão daquelas despesas que o segurado tem durante a análise do seu estado de renda familiar. Olha, despesas com remédio, com alimentação especial, com vestuário especial, como por exemplo fraldas geriátricas, fraldas descartáveis, tudo isso tem que ser descontado da média, tá? Despesas com tratamento médico, com receita, com atendimento, exames laboratoriais, enfim, tudo isso deve ser descartado e o INSS muitas vezes não faz uma investigação como deveria ser feita, tá? Então, você pode se utilizar também do poder judiciário, da justiça, de um juiz para avaliar essa prova de forma adequada, tá certo? Bom, então, em resumo, o que nós temos para dizer para vocês é o seguinte: sempre quando a gente trata de benefício por incapacidade, nós temos que observar 3 coisas. Nós temos que provar que a pessoa está contribuindo para a Previdência Social, quer dizer que ela é segurada. Mesmo quem deixou de contribuir pode ter direito ao benefício se ela mantiver a condição de segurada. Tem gente que mantém o direito aos benefícios da Previdência durante 3 meses até 36 meses, 3 anos, sem pagar a Previdência. Então, verifique se você não se enquadra dentro desta situação. Tá? Então, qualidade segurada. A segunda, tem que ter carência. 12 meses de contribuição no mínimo para ter direito aos benefícios por incapacidade. Mas existe uma exceção que a pessoa é isenta de carência. São algumas doenças que são listadas ou alguma doença grave. Então nós temos uma lista como cardiopatia grave, HIV, doenças como câncer. Então algumas delas não exigem que você tenha 12 meses de contribuição. Fique esperto, tá? Fique atento. No nosso canal do YouTube do Hilário Bock Júnior, tem um vídeo específico só sobre isso. Eu convido você a se inscrever no nosso canal e não deixar de ativar as notificações, né? Vai lá, bate no sininho para poder receber todos os nossos vídeos. Então, tem um vídeo específico sobre isso para você. Bom, e o terceiro requisito é a questão da incapacidade. E aí, então, a perícia é fundamental e você já sabe, agora, com o nosso curso, que você, se não ficar feliz, pode discutir isso na justiça. E se não ficar feliz também com o valor que está recebendo, pode pedir a revisão da aposentadoria, que vai ser o objeto da nossa 7ª aula. Bom, concluímos então a nossa 3ª aula e eu convido você, pelos motivos que eu já expliquei nesta e nas outras 2 aulas, a assistir a próxima aula, nossa 4ª aula, que vai tratar justamente da recuperação do tempo de serviço, de como isso pode impactar na sua aposentadoria, seja um benefício programável, seja um benefício de risco. Então, eu espero você na próxima aula.